Queridos, a paz do Senhor Jesus, com muita alegria chegamos a mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical e nós queremos compartilhar com os nossos professores, com os nossos líderes e entusiastas da Escola Bíblica, inclusive com todo o público daqueles que amam a preciosa Palavra de Deus. Iremos compartilhar neste momento algumas informações que poderão ser úteis na ministração da sua aula deste próximo domingo. Nós teremos uma lição muito proveitosa que trata sobre a sutileza das ideologias contrárias à família. E talvez para alguém possa parecer um assunto já bastante saturado, todavia a Escola Bíblica Dominical é um momento, é um ambiente ideal para que nós possamos fortalecer as nossas fronteiras. Então nunca é demais estudarmos sobre estes preciosos assuntos. E nesta lição a gente vai analisar o conceito pós-moderno sobre família. Existe, obviamente, indiscutivelmente, uma militância contra o modelo judaico-cristão de família. Aquele posicionamento que os cristãos possuem a respeito da família, da forma que Deus pré-estabeleceu nas Escrituras Sagradas, vem sendo atacado de forma ferrenha e para cada público existem estratégias no âmbito acadêmico, existem estratégias para o público jovem, para os adolescentes, através das mídias, existem variadas estratégias para a infiltração destas novas configurações do modelo familiar. E a igreja precisa estar ligada, estar atenta a estas circunstâncias para poder se posicionar de forma bíblica, mas que não seja um posicionamento meramente institucional. Que os nossos professores, as pessoas que argumentam nas redes sociais, dentro da sala de aula, possam ter condições adequadas para apresentarem argumentos à altura. É óbvio que a Bíblia Sagrada é insuperável, é insubstituível, mas quando se parte para esse debate, precisa ter um conhecimento do que está acontecendo no mundo para que o debate seja de alto nível e não seja simplesmente uma disputa religiosa. De início, nós queremos compartilhar aqui o textual da nossa lição e também a verdade prática. Esses dois textos que nós iremos apresentar, o texto bíblico, que é o texto áureo de nossa lição, e aquele texto que é usado no devocional das nossas aulas, que é a verdade prática, será o nosso ponto de contato para apresentarmos aqui a nossa breve pré-aula. Gênesis capítulo 2, verso 18. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Vamos agora para a verdade prática. Dentre os muitos perigos que a sociedade contemporânea enfrenta, estão aqueles de natureza ideológica que planejam destruir a família. Queridos, a aula de hoje ela apresenta o primeiro tópico voltado para os fundamentos da família cristã. Esse assunto nós temos estudado em outras ocasiões, e a família cristã baseada na Bíblia, ela é formada por um homem e uma mulher e, consequentemente, os seus filhos. Existem três fundamentos que norteiam a família cristã, que ela começa com um casamento monogâmico, heterossexual e indissolúvel. Com relação à indissolubilidade do casamento, a cláusula de exceção está em Mateus capítulo 19 e também na primeira carta de Paulo aos Coríntios capítulo 7, versículo de número 15. Nós debatemos isso em aulas anteriores. O projeto de Deus para a família é que esta família seja fortalecida partindo de um pai e de uma mãe que são exemplares e vivem um casamento indissolúvel. Esses princípios eles são atacados, começando pela normalização do divórcio, que nós estudamos alguns dias atrás, a normalização da própria prática do adultério. Cada dia que passa, o inimigo das nossas almas, através dos seus agentes, tenta minimizar o impacto daquilo que é agressivo
aos olhos de Deus e para a comunidade cristã. Os ativistas que atacam a nossa fé, eles trabalham para minimizar o impacto. Por exemplo, o assassinato de um inocente ainda dentro do ventre, para estes grupos, é encarado como uma decisão pessoal e que não tenha tanto impacto assim. Então a estratégia maligna é tentar minimizar o impacto na consciência das pessoas até que chegue o ponto que comportamentos tão agressivos, tão nocivos à saúde da sociedade sejam vistos com normalidade. E exatamente da mesma forma acontece com os ataques ao modelo familiar. Existem configurações que alegam e que reivindicam serem chamadas de família também. Antigamente, elas imprimiam um impacto maior sobre a sociedade. Porém, a mídia trabalha, os poderes trabalham, os acadêmicos trabalham para que esse impacto seja minimizado. Antigamente, observar alguém de comportamento homossexual, às vezes era visto como uma anomalia ali naquela comunidade, naquele bairro. Todavia, há um trabalho para que isso seja normalizado a cada dia mais. É óbvio que nós, na condição de cristãos, não podemos de forma nenhuma sermos violentos, hostis para com estas pessoas. Precisamos exercer o amor de Deus e recebê-las, abraçá-las e instruí-las dentro daquilo que Deus deseja para elas, inclusive a mudança de vida. Todavia, esse amor que nós precisamos ter não deve ser de forma nenhuma a mordaça em nós para que a verdade de Deus não seja difundida. Essa nova configuração familiar, baseada no casamento homoafetivo, recebeu reconhecimento. É importante destacar que não há uma lei, não foi aprovada uma lei, não passou pelo plenário na condição de lei, mas é um reconhecimento do STF que aconteceu no mês de maio do ano de 2011. Foi feito um reconhecimento e o Conselho Nacional de Justiça aprovou uma resolução para que os cartórios no Brasil não recusassem realizar casamentos homoafetivos. Com este reconhecimento, esses casamentos, estas pessoas envolvidas nestes casamentos homoafetivos passaram a ter alguns direitos, como a pensão, como o compartilhamento de bens, conta bancária conjunta, herança e inclusive o direito para adotar crianças. Então perceba que às vezes o discurso é que estão buscando direitos iguais, e que precisam ser reconhecidos, é contra o preconceito, contra a violência. O discurso é esse, mas existe uma abrangência maior. Como a lei foi flexibilizada e o STF reconheceu essas configurações familiares, outros problemas vêm no pacote. As próximas gerações são afetadas, porque vem o direito da adoção, e isso gera um prejuízo para as próximas gerações. Uma criança que é criada num lar onde tem duas mulheres vivendo conjugalmente, passando esta ideia para aquela criança, ela vai se sentir diferente no ambiente escolar, ou até mesmo esta criança tendo dois homens ali vivendo conjugalmente. Então são, de fato, aos olhos de Deus, abominações, anomalias. É óbvio que nós respeitamos, mas é óbvio também que nós não concordamos com essas configurações. E esse aparato, esse trabalho vem sendo feito de forma sutil, se infiltrando para prejudicar o desenvolvimento da sociedade e, consequentemente, a tentativa mais forte é de censurar a voz da igreja. É importante na escola bíblica dominical nós fortalecermos as nossas fronteiras de fé, de confissão, para que a igreja prossiga de forma firme em seus pensamentos, em suas convicções bíblicas. Queremos contribuir com o professor também, lhe apresentando o esclarecimento de um termo que vai aparecer, inclusive, na introdução da nossa lição, que é o termo genderqueer, que é uma referência a uma teoria que apresenta certos grupos de pessoas que não se encaixam nem no gênero masculino e também não se encaixam nem no gênero feminino. Essas pessoas, elas se apresentam como não binárias. São pessoas que têm um estilo sexual neutro, digamos assim. É dentro dessa teoria
genderqueer que surgiu a proposta da linguagem neutra, que inclusive é alvo de brincadeiras, de memes na internet, a proposta da linguagem neutra, que alguns parlamentares até cogitam oficializarem. A expressão do inglês genderqueer significa gênero estranho, e existe grupos que sutilmente vão se infiltrando entre os jovens, no ambiente acadêmico, e se apresentam como um gênero neutro, ou seja, como uma pessoa que não se identifica nem como homem e nem como mulher. Isso é um pecado diante daquilo que a Bíblia nos ensina, pois Deus determinou homem e mulher. Também é uma incoerência diante do sexo definido biologicamente e de forma congênita. Porém, a perversão presente na mentalidade humana tem levado as pessoas a viverem esses estilos tão degradantes e distante daquilo que Deus idealizou para elas. Para finalizar a nossa pré-aula, nós reforçamos que é importante a igreja se posicionar a respeito desses assuntos com os mais variados públicos da igreja. E como esta lição que nós estamos estudando é da classe de adultos, é importante que a gente esclareça o papel dos pais. E esse papel ele é muito importante. Os pais precisam ser esclarecidos, precisam conversar com os seus filhos, precisam acompanhá-los no ambiente escolar, ter conversas sinceras, conversas sem censuras, porque as estratégias malignas, elas são sutis e elas vão se infiltrando gradativamente. Portanto, é necessário que os pais, o homem de Deus, a mulher de Deus, pai de família, mãe de família, se posicione de uma forma clara, bíblica e espiritual. Quero compartilhar com você um texto bíblico em Deuteronômio capítulo 6, a partir do versículo 6 até o versículo de número 9, que apresenta uma proposta bíblica que precisa ser aplicada nos nossos dias, no relacionamento entre pai e filho e a atenção necessária aos princípios bíblicos. Leiamos o texto sagrado. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Perceba que a proposta bíblica desse texto é que os pais exerçam um papel sacerdotal dentro de casa, apresentando os princípios das Escrituras Sagradas às próximas gerações. Em diferentes contextos, ao deitar, antes de dormir, compartilhar uma porção das Sagradas Escrituras, ao levantar, no começo do dia. E o texto diz também, andando pelo caminho, ou seja, quando estiver empreendendo uma viagem, no carro, até mesmo em uma caminhada, todos esses momentos são condições propícias para que os pais apresentem aos seus filhos de uma forma dinâmica, de uma forma até mesmo divertida, apresente as verdades do Evangelho. No Novo Testamento, nós temos, por exemplo, na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5 e também no capítulo 6, a Bíblia vai nos apresentar o papel do esposo, da esposa e dos filhos. E um princípio que há em Efésios capítulo 5, está lá no versículo 21, é o princípio da sujeição mútua, aonde os elementos da família cristã se respeitam e se sujeitam uns aos outros. Aqui, o marido cuida da esposa como Cristo cuidou da igreja, como Cristo amou a igreja. A esposa é submissa ao seu marido e os filhos honram pai e mãe. Essa é, sem dúvidas, a proposta ideal que precisa ser reproduzida, que precisa ser vivida. Diante daquilo que nós acabamos de expor, nós desejamos a todos uma excelente aula e que a preciosa mão de Deus esteja sobre cada professor e cada aluno de uma forma especial, em nome de Jesus.